Acho que até trazendo uma experiência que eu tive no TCC da minha pós-graduação, que eu utilizei essa informação para dar cores, por exemplo, para áreas de risco na questão de segurança do trabalho dentro de um modelo. Então, olha até onde a gente consegue ir. A gente pode sair até da parte da construção em si e consegue demonstrar a informação com cores, com a documentação que o BIM traz para usos assim que você nem começou a imaginar, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Nicole na área. E começamos mais um ICTech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Nicole. Hoje nós vamos falar sobre usos do BIM. Isso aí. Vamos ver quais são as grandes possibilidades que temos dentro do BIM aí. A gente pode trabalhar de várias maneiras, diversas aplicações, e a gente vai tratar sobre isso hoje. Beleza, pessoal. A gente já gravou o podcast o que é BIM, o que não é BIM, dimensões do BIM. Agora a gente acabou de gravar sobre o que é um CDE, coordenação, enfim, tem muitos outros podcasts que são complementares a este. Esse podcast é para justamente vocês entenderem assim, tá, o que eu posso fazer com o uso de um BIM? E, claro, se você quiser todos esses usos, vai envolver uma estratégia, um plano de execução, um BIM mandate, pessoas específicas para o desenvolvimento disso, e claro que quanto maior o objetivo, mais complexo e mais caro torna também o processo, mas claro também que você vai ter um grande proveito ali no final. Então ele tangibiliza muito as dimensões do BIM, mas a gente vai trazer aqui de uma maneira um pouco mais específica para vocês entenderem, porque às vezes a gente fala, eu vou usar para orçamento, tá, mas orçamento do que eu vou fazer, né? Então assim, tem que tomar um cuidado, porque senão fica muito generalista, mas o uso do BIM é muito importante, inclusive está no plano de execução, para entender porque ele responde qual é o seu objetivo do uso do BIM para aquele empreendimento. Então o uso do BIM começando já passando, ele é por empreendimento, tá? Chega um dia que fica no automático e acaba sendo um padrão de contratação. Mas quanto maior a quantidade de usos, mais complexo, mais horas será investido nesse empreendimento. E tudo isso tem que ter muito planejamento, né? Então a gente tem que sempre pensar como nós vamos fazer antes de executar para que seja eficiente e você consiga de fato extrair tudo que você precisa para aquele uso. Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Perfeito. Começando, vamos separar por projeto, planejamento, orçamento, obra e pós-obra, tá? Para a gente ser bem objetivo aqui. Começando para a parte de projetos, a gente tem a parte de visualização e simulação 3D, que seria a parte de você virtualizar tudo em 3 dimensões. Parece óbvio, porque é o básico do BIM, seria, eu falo brincando que é o verbo to be do BIM ali, porque todo modelo BIM ele é 3D. Então a gente está querendo dizer ali que tudo já acontecer sua visualização e simulação baseado no ambiente tridimensional. Isso eu já uso básico ali. Sim, é o mínimo, né? Hoje que a gente vê o mercado até procurando é justamente conseguir esse 3D mais rápido, que antes tinha aquele esquema de fazer no CAD, depois passar para o Sketch e subir isso em 3D. No BIM a gente já tem isso de maneira mínima, já tem isso pronto. Perfeito. E dentro disso, tangibilizando, tem um outro uso que está surgindo, que é a parte de gamificação, que seria a parte de maquetes interativas, maquetes eletrônicas, até agora a prototipagem de impressão 3D. Então, por exemplo, a gente fazendo uma impressão 3D nesse momento aqui na SPB. Então, a gente pegou um projeto feito em Revit ali, por um terceiro, inclusive ele já tinha um projeto pronto, e ele gostaria de prototipar. É claro que para o uso da maquete, para o uso da impressão, não atendia as condições, porque uma coisa é você fazer o BIM ali na escala real e tudo certinho, e eu vou trazer isso para uma escala muito pequena, então os detalhes não vão ser comportados, aí tem que muitas vezes refazer, mas deu para usar muito bem de base. Eu diria que economizou mais que 50% do tempo se tivesse que fazer a maquete do zero, por exemplo. Sim, porque a gente tem que limpar, na verdade, né? Não acrescentar coisas, a gente vai só limpar aquilo que já está pronto, na verdade, né? E aí a máquina vai fazer o trabalho, né? A silhueta a gente só vai escolher a escala e ele vai transformar aquele protótipo digital num protótipo real, né, em 3D. Perfeito. E também a parte de maquete agora, né? Antigamente você fazia num software, tinha que fazer em outro, aí ia lá pro V-Ray, usava esses outros programas. Agora as maquetes são todas integradas. Exemplos de alguns programas, Twinmotion, D5 Render, Lumion, entre diversos outros, Unreal, né? Então, assim, se a gente pegar, qual que é o bacana disso? A Nicole tá trabalhando lá no ArchiCAD, no Revit, e eu sou maquetista, tô no Unreal ou no Twinmotion, por exemplo. A Nicole mudou lá, já atualiza aqui em tempo real a nossa maquete. É um sistema muito mais integrado. É claro que, de novo, se o foco do cara é maquete eletrônica, imagina o grau de detalhe que tem que ter a modelagem BIM dele também. Isso já tem que ter sido planejado antes, né? Se eu quero que algo seja bem realista, eu preciso modelar de uma maneira realista.
realista, com um nível geométrico já muito alto, né? Falando lá de LOD, para quem lembra aí dos conceitos que a gente tem outros podcasts sobre esse assunto, né? O nível de desenvolvimento geométrico precisa estar bem calibrado para que mostre lá. Você quer ver lá o roda-meio, o rodapé com seu detalhezinho no 3D, você precisa modelar aquilo geometricamente. E aí o render vai fazer o trabalho dele de dar aquela cara realista, né, para a modelagem. Perfeito, Nicole. Aí dentro disso, agora trazendo ainda no âmbito de projetos, a gente tem a coordenação e compatibilização, que é um outro uso. Parece óbvio falar isso, né? Mas colocar todo mundo em um mesmo ambiente, modelando em 3D, mesma origem, existe um grau de complexidade. Eu vou quebrar esse modelo, é um modelo único, para que isso tudo funcione. Por isso que a gente fala, quanto maior, mais usos, eu tenho um pouquinho mais de cuidado e estratégia, né, na hora de fazer aquele modelo. Mas, por exemplo, dentro disso entra Clash Detection, que é a parte de você ver detecção de colisões ali, de interferências. Agora, a gente utilizando o Solibri, que é um software que eu posso pegar, por exemplo, uma ABNT, uma ONBR 9050 e verificar se as rampas estão de acordo com o modelo. Então, você usa o I do BIM, aqui já não é o geométrico, né, Nicole? Que a gente já usa o I do BIM para identificar as divergências do projeto, para antecipar, mas tem que ser muito bem modelado. Exato. Para que eu faça essa compatibilização. Tem que haver, né? Essa informação tem que estar na hora da modelagem, né? Porque o Solibri ele vai estar lendo uma informação que você já imputou previamente no modelo. Para que ele consiga conferir, você tem que ter pensado nisso antes de modelar, né? Não dá para jogar qualquer modelo lá e ele vai rodar e te dar as informações. Tudo tem que ter sido planejado. Então, muito importante é planejar o uso do seu modelo. Tem uma outra parte muito legal que, infelizmente, esse aqui é um nicho que sobra bastante no mercado, que é a parte de análises, né? Quando a gente fala ali a parte de análise de eficiência energética, a parte até de análise estrutural. Você pode colocar qual é os coeficientes de carga, coeficiente de aproveitamento, você coloca todas as informações que você tem relativas do projeto em forma gráfica, vai aparecer para vocês ali o BIM, né? O I do BIM, que é a informação, e aí você sabe, putz, olha, aqui tá ficando vermelho na viga porque tem uma sobrecarga muito grande, tá tendo uma flecha grande, então eu vou precisar reforçar com aço ali, ou eu vou ter que aumentar o desempenho daquela viga, ou o concreto, ou vou trocar por metálica. Então isso te dá um output muito bacana para você ir visual, né? Porque antigamente você tinha que ficar fazendo, era só cálculo, era só número, conta. Né? Antigamente não, ainda é assim. Ainda é assim. Mas você pode usar muito essa parte de análise. Eu acredito que essa parte de análise ela é muito carente no mercado. O pessoal acaba utilizando outros softwares, mas pode ver acústica, ver a parte de eficiência energética, a parte de sustentabilidade, as certificações. Vai ser algo que vai crescer muito ainda. É que eu já vi muita gente querer também isso junto com o BIM e mal tem aquele modelo para comportar. Então, um exemplo, você faz aquela metodologia de modelagem cebola e composta. Por exemplo, para análise de desempenho, isso realmente pode não funcionar para o modelo do cara, tem que ser composta. Se eu for trabalhar com um modelo já para quantidades, que a gente vai falar daqui a pouco, cebola já é melhor. Então, olha como muda a estratégia dependendo do uso que você quer para aquele empreendimento. E aí entender, né, qual a fase, né? Talvez uma análise de desempenho, né? Pode acontecer ali num EP, pode acontecer ali num AP no máximo, né? Num nível, eu digo aí numa fase de projeto mais inicial, e aí você consegue esses valores, né? Quando ele já evolui para um nível de executivo, você perde talvez essas informações ou você não consegue aplicar da melhor maneira. Então, é entender também até que ponto eu consigo chegar com aquela análise que eu preciso fazer, né? Aquele uso vai até que momento, né? Então, isso tudo estudado dá sim para fazer, né? Essas possibilidades existem, mas tem que ser planejadas. Exato. E aí a gente tem também, quando a gente já... Esses são os usos aqui mais comuns para parte de projetos, ou o mais importante também, que é a parte de documentação também. Quando a gente trabalha integrado, tudo que está em 3D, eu coloquei uma caixinha de tomada, o símbolo aparece na planta, tudo integrado. A gente fala que não é interessante eu colocar uma caixinha e aí na planta eu faço com linha ali. Não posso fazer virar um BIM CAD. Então eu tenho que tomar muito cuidado para entender qual é a melhor forma de me expressar. Eu colocaria um uso aqui que não é um uso muito comum, mas eu acredito que tem muito valor, que é a parte gráfica do BIM. Que eu diria, como assim, Júlio? Por exemplo, eu quero saber por cores os acabamentos. Ao invés de eu entregar um desenho mais técnico, eu tenho muito mais gráfico. Por exemplo, áreas de interferências com cores e uma tabela do lado. Sim, uma documentação integrada, né? Que corresponde à informação.
Acho que até trazendo uma experiência que eu tive no TCC da minha pós-graduação, que eu utilizei essa informação para dar cores, por exemplo, para áreas de risco na questão de segurança do trabalho dentro de um modelo. Então, olha até onde a gente consegue ir. A gente pode sair até da parte da construção em si e consegue demonstrar a informação com cores, com a documentação que o BIM traz para usos assim que você nem começou a imaginar, né? Então, a gente entendendo tudo que dá para fazer dentro de um modelo BIM, a gente consegue abrir esse leque muito bem, né? E organizando isso, a gente tem resultados muito promissores até para evoluir esses usos aí dentro do próprio escritório. Perfeito. E aí, quanto maior o grau também do seu conhecimento com BIM, com Uhum, informações, mais rico fica as suas apresentações. É evidente que quem trabalha com BIM tem mais trabalho. Quando eu digo mais trabalho, é no sentido dele entregar mais produtos, uhum, não somente mais trabalho em carga horária. Ele sim. entrega mais valor. Então, acho que o exemplo que a Nicole deu do TCC dela, eu vou dar um outro exemplo também. Eu já utilizei uma vez para uma reforma particular Uhum, que o cara falava, eu quero pagar por metro quadrado. Eu pegava um modelo lá no Revit, por exemplo, como eu tinha a área das superfícies, ele queria me cobrar. E aí ele fazia a conta na mão. Eu falava, não, vamos colocar aqui um parâmetro de se está executado, eu dou um check e ele sai uhum. na tabela falando Os executados. que foi executado. Eu Uhum, pagava a medição. Foi um exemplo mais manual ali de criar, mas eu consegui integrar, por exemplo, com um sistema de pagamento. Isso de uma uhum, forma mais simples. Claro que isso vai depender sim, da escala que você trabalha. Uma coisa é fazer uma reforma, outra coisa é fazer um prédio. Então, mas assim, deu para utilizar de uma forma ali muito para o meu rápido. uso, para minha necessidade, foi muito rápida. Uhum, Outra forma também que eu utilizei, que é um dos próximos usos, saindo da área de projeto, tem a ver com a parte mais de orçamento, uhum, seria a parte de quantitativo integrado. sim. Então, não existe caixa 2 ali. O cara Uhum, vai modelar a área, o volume, a altura, o comprimento, a quantidade, sim. é exatamente o que está no modelo. Se eu apago uma porta, some a quantidade do modelo. Se eu acrescento uma porta, surge uma nova porta, né? A gente fala brincando que no BIM é tudo no débito, né? Não no Sim, não crédito tem no igual no crédito. CAD. Então, você tem que tomar muito cuidado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. É a parte da facilidade, né? É fácil, né? Pô, apagar uma porta, não preciso apagar lá na planta, no corte, na elevação, né? Apaguei uma vez, tá apagado os meus quantitativos. E isso tudo pode ser linkado também, né, com as composições de preço. O pessoal de orçamentos, aí os engenheiros de orçamento, eles conseguem extrair quantitativos do Revit que atualizam suas planilhas ali no Excel, o pessoal que faz a composição de preço ali no Excel, isso é atualizado automaticamente. Então, se o projetista apagou a porta, ele só precisa atualizar a planilha e aquilo vai ser atualizado no orçamento dele. Então, essa é uma facilidade, como o Júlio falou, mas também é um cuidado, né? Então, se não era para apagar aquela porta, se você apagou, é um problema, né? E também, complementando o que a Nicole falou da parte de orçamento, tem um universo ali para ser explorado, né? Porque uma coisa é você gerar quantidade, isso é um uso, quantitativo é um uso. Uhum. O quantitativo com o orçamento integrado é um outro uso. Por que a gente coloca em usos diferentes? Porque as estratégias são diferentes. O arquiteto pode projetar e pode entregar um quantitativo. O Uhum. orçamentista, ele aprova aquele quantitativo e às vezes ele retroalimenta com novas informações para gerar um orçamento integrado. Por exemplo, a gente utiliza o KVisus como exemplo de uma dessas soluções integradas, ou soluções na nuvem. Tem plugins, tem o Sim. OrçaFaz, tem outras ferramentas que o cara exporta essas quantidades e faz a composição de custo online. Também existem métodos um pouco mais manuais, que aí você pode querer exportar do Revit, por exemplo, ou de um ArchiCAD, e aí você abre esse modelo num software de análise, como por exemplo o Navisworks, Uhum. e aí você pode importar, por exemplo, a sua composição de custo ou planejamento lá do MS Project Uhum. no Navisworks e integrar, por exemplo, com um modelo BIM. Então você tem ali o valor tanto de mão de obra e de serviço e ele executado ali com o material, ele vincula ao modelo BIM. Isso a gente também chama de 5D. Só que é claro que para todas essas engrenagens rodando junto, que nem a gente acabou de informar, requer um processo muito bem estabelecido. Sim. Por exemplo, outro uso que também tem a ver com a parte da dimensão, mas é o 4D, que é a parte de planejamento e cronograma integrado. Então, de novo, se você Sim. usa o Project ou o Primavera, você pode fazer todo o seu planejamento de obra e aí depois você consegue vincular isso aos elementos para que você tenha uma simulação da edificação construtiva. Isso é muito bom que você sabe quanto tempo para construir e E quanto quanto vai custa? ficar, né? Então, um uso que eu já fiz do orçamento, não lá no final, aí como arquiteto e engenheiro, eu poder criar planilhas no Revit, no ArchiCAD, e você colocava ali, preço por metro quadrado daquela peça. Uhum. Conforme você vai modelando, Já vai saindo você já. tem uma noção Uhum. de custo. Eu Sim. não coloco isso como uso.
Eu coloco isso como um benefício. Com certeza. Porque aí eu não vou fazer um projeto fora... Por exemplo, meu cliente tem R$500 mil de orçamento. Pô, eu vou fazer um projeto de 5 milhões, ele vai fazer ele sonhar e depois tirar. Não faz sentido. Eu até falo que muitas vezes as pessoas reclamam que a arquitetura, ele faz um projeto e o cara vai lá e muda, porque não está realista, né, com a condição financeira, às vezes, do cara. A gente gravou um podcast com o pessoal da Bambu lá, a Luísa falou bastante sobre essa questão de ter o alinhamento e o BIM tá ajudando eles, assim, de ter o alinhamento do custo e eles usam o BIM para ver se está monitorando, se está próximo da expectativa do cliente. Então, aí é quando você usa a sua expertise junto com a tecnologia, mas era um ponto só para trazer fora da curva que não precisa ser, às vezes, o orçamento integrado, mas ele pode usar um orçamento para ele fazer um projeto inteligente. Sim, como um medidor, né? Uma medição. Então, você está lá, você não vai precisar parar o seu movimento de projeto para orçar aquilo que você projetou para ver se está dentro do orçamento do cliente. Você pode ir projetando, já vendo isso acontecendo de maneira a correspondência automática, né? Então, com essa forma de trabalhar, você está em dois trabalhos em um, né? Você está gastando o mesmo tempo e está fazendo 2 trabalhos, né? E vai chegar, com certeza, na melhor solução para o cliente, comparado com as metodologias anteriores, que você teria que fazer vários tipos de projetos, levantar aquele orçamento, bater aquilo com preço. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, você consegue mandar para o cliente 3 tipos diferentes daquele mesmo projeto. Você tem essa opção 1, 2 e 3, essa custa X, essa custa Y, essa custa Z. E aí tem essa visão mais ampla, né? E assim, vale ressaltar de novo, gente, a gente só está explicando o que é os usos do BIM. Ninguém está falando que é um botão que você aperta e faz isso tudo acontecer. Por exemplo, mas claro que tudo isso, por exemplo, aqui na SPB a gente ensina como é que faz, mas se o cara vai fazer um projeto, fazer um estudo igual a Nicole falou, A, B, C, ele tem que saber, eu vou usar o ArchiCAD, ferramenta opções de projeto, assim como no Revit, e aí eu vou ter que colocar para que não saia nas planilhas, ou saia na planilha A, B, C, para que você não faça aquele método de copiar para o lado. E copia para o lado e faz de novo o projeto. Não, e duplica toda a quantidade, né? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Já aconteceu isso com alguns clientes que eu já vi que foram tentar fazer por conta e aí dobraram, triplicaram a planilha. Exatamente. Então, assim, é claro que você lembra que eu falei da responsabilidade, então você tem que entender o que está sendo feito. Não é, eu falo assim, no BIM não é eu acho, você tem que ter certeza testar, do que você está fazendo, né? Outro uso muito legal aí, depois, quando a gente fala ali da obra, tem uma parte que pode ser usada lá no começo, eu não falei, mas no fim, que é a parte do as-built, né? Então a gente utilizar o laser scanner, tanto como o levantamento, como a parte depois do como construído. Mas a gente pode usar, tanto hoje tem soluções de câmeras, soluções de drone, soluções de laser scanner. Que é para você fazer o quê? Basicamente, já aconteceu isso em algumas obras que a gente participou, o cara vai executando a infra, ele escaneia a infra. Vou mostrar a própria SPBIM, depois o João coloca aqui no vídeo, a gente fazendo o escaneamento primeiro do existente, depois o escaneamento do projetado com a infra e depois o resultado final. Qual é a vantagem? Amanhã eu vou fazer um furo na parede, eu sei onde está o drywall, eu sei onde está a tubulação, e aí eu tenho um as-built de fato. Existe inclusive um parceiro nosso, que é a Inbuilt, que a gente já gravou até podcast, que eles criaram uma gamificação com o celular, você aponta, tem toda a infra por trás da parede. Inclusive, ele coloca até umas placas, não furar, assim, né? Para a pessoa... aí é para o usuário final, tá? Sim. Mas esse é um uso também, que seria para manutenção e operação da edificação, o que faz muito sentido, porque termina o BIM, ele vira um PDF ou um papel? Não. A ideia é que você aproveite aquele mesmo modelo, por isso que a gente, por exemplo, faz uma parceria com ele, que eu envio o modelo para ele, e aquele modelo ele acaba usufruindo depois para uma parte de manual do proprietário, por exemplo. Exato. A parte de operação e gerenciamento de facilities, né? Tem esse uso, é um uso no Brasil que está começando a se consolidar, mas ele é muito promissor, principalmente fora do Brasil tem acontecido bastante, que é justamente ter esse rastreamento, né? Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente constrói algo, a maior parte do ciclo de vida daquela edificação vai ser ele funcionando, né? Não vai ser o processo de projeto ou a demolição, vai ser o funcionamento dele, geralmente é o tempo que mais dura. Então, o que eu posso tirar do BIM nesse tempo mais longo, né? Justamente a parte de gerenciamento de facilities. E é legal que o pessoal da indústria tem usado bastante isso, porque para eles é muito importante ter essa informação, ainda mais imaginando aí indústrias aí que tem vários tipos de instalações caríssimas, maquinários, né? A gente tem o uso do BIM, inclusive, para falar quando aquele maquinário vai precisar de uma manutenção, isso pode ser uma informação imputada. E para o cliente é valor, né? Então, entender que o uso do BIM é um uso que gera valor. Qual o valor que você quer gerar? Essa é a pergunta que fica aqui, né? A gente tem vários usos
e eles têm os seus valores. Então, quais os valores a gente quer gerar com aquele modelo que a gente está fazendo, né? Perfeito, Nicole. E vale acrescentar, a gente gravou um podcast com o Suzuki falando sobre gestão de FM, né? Justamente a parte facilities, que aí o pessoal sabe. É por isso que a gente chama o pessoal para conversar, porque assim, a gente mostra que dificilmente você tem, às vezes, empresa que trabalha no ciclo inteiro, né? Sim, sim. Mas é entender quem são os especialistas daqueles segmentos para justamente você poder ter, sim, de fato, um BIM integrado. Eu vou passar aqui para vocês algumas bibliografias, exemplos que vocês podem se inspirar para saber um pouco mais dos usos BIM, para que vocês possam, inclusive, criar o de vocês, né? Mas, assim, é sempre como nasce do projeto e vai até o pós-obra, é importante você também ser um pouco pé no chão, tá? Porque se você coloca tudo de uma vez, você vai ter uma experiência. Você tem que gerar diversas experiências para que você tenha uma expertise ali e também erre de maneiras diferentes, né? Porque se você faz da mesma forma, quem diz que é a melhor forma? Então, trazendo algumas bibliografias, uma delas é o BIM Handbook, que é bem importante. Eu recomendo a leitura também internacional. Tem agora a tradução brasileira, acho que está no segundo, né? Segunda versão, Manual de BIM, né? que é o manual de BIM. Mas eu recomendo também a literatura internacional. O segundo é o Uses of BIM, de Penn State, também, que é um bem famoso. Também vocês podem utilizar esse, o próprio nome já diz, usos do BIM. Tem outro que é o Building Information Modeling Framework for a Structural Design. Eu vou passar depois alguma lista de alguns desses que tem aqui. Nacional, eu posso trazer para vocês o Manual BIM de Santa Catarina, que aí ele traz exemplos ali para quem trabalha com órgãos públicos, licitações. Acho que é importante. E lá no site da SPBIM eu vou deixar um link de todos esses documentos BIM que são gratuitos. A gente centralizou lá para facilitar para vocês fazerem download e poderem entender um pouco mais. Tem um também muito bom que é esse Green BIM, né? Que é o BIM verde que ele fala, né? Então, sobre sustentabilidade. Então, existem diversos focados ali só para planejamento, um só para custo. E aí é bom você focar, claro, tem o BIM Handbook, ele foca no geral. Você tem a Bíblia do BIM, tem todos. Exato. Mas a gente recomenda esses demais aqui. Vou deixar na descrição do vídeo como complemento do nosso podcast para que vocês possam estudar. Claro que dentro de todos esses usos, a gente tem que saber como homologar os fornecedores. Sim. Saber se de fato eles estão entregando BIM e aquele nível de BIM. Existe também, não substitui o papel da coordenação. A coordenação, na verdade, ganha força. Ela precisa, antes de começar um projeto, antes dela criar o plano de execução BIM ou o BEP, que é o BIM Execution Plan, ela tem que ter o norte do owner de todos os usos que aquela edificação vai contemplar, né? Sim. Então, antes de começar a fazer, tem que estar pensado. Alguém tem que pensar e geralmente quem faz isso é o coordenador BIM daquele projeto, né? Então é importante ele estar envolvido em toda essa fase aí, e em contato tanto com o cliente quanto com quem vai desenvolver, todos os envolvidos ali na obra. Perfeito, Nicole. Pessoal, então acredito que a gente passou aqui por um panorama do que é os usos do BIM. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de dar 5 estrelas no Spotify, passar para os colegas de profissão, que eu tenho certeza que podemos ir para o próximo nível. Obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.